Não quero me mudar na minha velhice, disse a mãe. Mãe, você precisa se preparar, já está com dificuldades em manter essa casa sozinha e eu não pretendo me mudar para cá. Então não perca tempo, não podemos perder essa oportunidade, ele pagará um bom dinheiro pela casa, disse Sérgio firmemente, mudando sua expressão. Era evidente que o filho não queria perder tempo com longas persuasões. Não se preocupe, já organizei tudo. Vou te levar a um lugar que acredito que gostará, disse Sérgio. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Pela manhã, Dona Irene estava sentada em uma cadeira observando as nuvens passarem pela janela. Ela era uma mulher de estatura baixa, com a pele profundamente enrugada, que gostava de compartilhar histórias de sua longa vida. Seus cabelos grisalhos estavam arrumados em cachos que ela mesma tinha feito na noite anterior. Este dia era verdadeiramente especial, pois ela completava 80 anos. Mesmo acostumada ao fato de que seu filho estava ocupado demais com sua própria vida para lhe telefonar, Dona Irene decidiu não se entregar ao desânimo. Apesar de sua idade avançada e da recente doença, ela se levantou da cadeira com determinação e foi para a cozinha, apoiando-se na parede para obter suporte, já que caminhar era difícil devido à rigidez em suas articulações. Impulsionada pela antecipação de seu almoço de aniversário, ela sentiu brevemente um surto de vigor e energia. Ela não tinha certeza se o filho apareceria, pois ele não tinha telefonado, mas isso não a impediu de preparar uma das sobremesas favoritas de seu filho, torta de maçã. Logo, os aromas apetitosos invadiram a casa, e Dona Irene começou a arrumar a mesa. A bela toalha de mesa ocupou seu lugar, e os talheres foram retirados de uma gaveta. Apesar do tempo cinzento lá fora, os cômodos da casa estavam cheios de conforto e calor. A maioria das delícias estava destinada a seu filho Sérgio, que morava não muito longe na mesma cidade. No entanto, raramente encontrava tempo para visitar sua mãe idosa. De repente, ouviu-se o som da porta principal se abrindo. Oi, mamãe. Você está em casa? Perguntou Sérgio, inalando o aroma da comida com prazer. Claro, onde mais estaria? Respondeu a mãe. Memórias de sua infância naquela casa retornaram, provocando uma leve vergonha por sua negligência, mas apenas leve. Olá, querido, disse Dona Irene ao sair da cozinha em direção ao corredor. Ela afastou o pano que estava usando para secar as mãos e abraçou seu filho. Ele deu tapinhas desajeitados nas costas de sua mãe e depois se desvinculou do abraço, entregando à mãe um buquê de flores. Como você está? Murmurou Sérgio, tirando o casaco. Oh, estou melhor agora, respondeu a mãe, aliviada por sua pessoa mais próxima não ter esquecido o dia especial. Afinal, Dona Irene tinha muito para contar e estava ansiosa para ouvir histórias sobre a vida dele. No entanto, Sérgio correu para a cozinha sem prestar muita atenção nela. Você deve estar cansado e com fome, disse Dona Irene, incapaz de olhar objetivamente para seu único filho. Sérgio estava acostumado a ser cuidado e mimado por sua mãe. Ela pagou por sua educação cara, comprou seu primeiro carro e deu-lhe dinheiro sempre que pedia. Talvez esperasse receber amor em troca, mas eventualmente criou um indivíduo narcisista e ocioso. Embora já tivesse 40 anos, Sérgio nunca realizou nada na vida. Sérgio era uma verdadeira decepção, mas não para sua mãe. Querido, a comida está quente e fresca como você gosta, disse Dona Irene, seguindo seu filho. Oh, a senhora preparou uma festa inteira, murmurou o homem, sacudindo a cabeça com ceticismo, enquanto se sentava à mesa sem ter ideia do quanto esforço foi necessário para a mulher de 80 anos preparar os simples aperitivos. Apesar de tudo, Dona Irene sentiu uma imensa gratidão pela visita de seu filho. Experimente sua torta favorita, sorriu ela, colocando o braço ao redor dos ombros de seu aguardado convidado. Claro, vou experimentar, disse Sérgio. Dona Irene sentou-se em uma cadeira ao lado dele, hipnotizada enquanto observava seu filho manusear o garfo. Havia muito tempo que não via alguém aproveitar tanto sua comida. Cada momento que ele passava com ela era precioso. Como você está? Está tudo bem? Perguntou ela. Sérgio parou por um momento, olhando para sua mãe como se tentasse entender por que ela estava perguntando, sem ver qualquer razão oculta em seu rosto amoroso. Simplesmente encolheu os ombros. Tudo bem, como sempre, continuou Sérgio, mastigando. Embora um pouco mais de dinheiro não me faria mal. O tom esperançoso na voz de seu filho a fez sentir-se desconfortável, especialmente porque já havia enviado uma quantia substancial recentemente. Sim, de fato, um pouco mais de dinheiro também não me faria mal, a mãe assentiu com a cabeça. O dinheiro nem sempre foi um problema.
Dona Irene já foi reconhecida como uma mulher de sucesso, destacando-se como uma costureira requisitada entre as damas da alta sociedade. Suas habilidades com a costura e o desenho de roupas elegantes a fizeram uma mulher respeitada e sua agenda era muito disputada. Era uma trabalhadora incansável, no entanto, o tempo não perdoa ninguém e isso lhe rendeu dores nas costas e articulações, porém também lhe rendeu dinheiro suficiente para se aposentar. Entretanto, nesse momento, sua família já havia mudado significativamente. Seu filho já tinha saído de casa, e seu esposo estava doente. Pouco depois, ele faleceu. Você já visitou seu pai no cemitério? Ela perguntou de repente. Sérgio se engasgou, quase sufocando com outro pedaço de torta. Ele pegou o copo de suco, tentando aliviar a sensação em sua garganta. Mamãe, quem pensa em um cemitério em uma festa de aniversário? Reclamou ele. Dona Irene suspirou diante da lembrança da perda repentina de seu esposo há 15 anos, um golpe duro para ela, pois ficou sozinha, sem seu amado companheiro, com dor e vazio preenchendo seu coração. Isso contribuiu para seu afastamento da vida social. Preferia passar seus dias na solidão de sua casa, e apenas na presença de seu filho encontrava consolo e a única centelha de felicidade. Depois de comer, Sérgio se levantou da mesa e começou a inspecionar meticulosamente a casa. Ele anotou tudo o que via em seu bloco de notas, como se estivesse se esforçando para criar uma representação completa da casa, sem omitir um único detalhe. O que você está fazendo? Perguntou Dona Irene preocupada. Só verificando, indicou Sérgio afastando-se e continuando sua visita pela casa. O caderno se enchia cada vez mais, e o homem ficava mais feliz, como se tivesse descoberto um verdadeiro tesouro. Você está pensando em reformar a casa? Perguntou Dona Irene. Não é necessário. A casa está em excelente estado, disse ele. Irene e seu esposo gastaram muito dinheiro para embelezá-la, e os itens de decoração eram de muito bom gosto. Sabe, mamãe, há algo. Finalmente ele se dignou a responder. O filho hesitou um pouco, como se não soubesse como abordar o assunto, mas Dona Irene conhecia seu filho o suficientemente bem para entender sem palavras. Está em apuros? Perguntou ela com voz trêmula. Não, não exatamente em apuros, apenas dificuldades temporárias, sorriu Sérgio envergonhado. Estou um pouco endividado, então prometi vender a casa e pagar tudo. Mas como pode pensar nisso, filho? É a minha casa, e onde vou morar? Por acaso vai me levar para morar com você? Perguntou Dona Irene com os olhos marejados. A ideia de ter que levar uma mãe idosa para sua casa fez o homem estremecer. Ele tentou esconder seu desgosto, mas uma careta fugaz não escapou do olhar atento de Dona Irene, ferindo seu coração amoroso. Tem um comprador, o Dr. Leandro, é um advogado muito rico e influente, disse o filho. Ele disse que sempre sonhou em morar neste bairro. Disse que para ele não é só um pedaço de terra, mas um sonho, continuou. Foi exatamente por isso que eu e seu pai a compramos. Imaginamos que você se casaria e se mudaria para cá, criaria seus filhos brincando neste quintal. Respondeu Dona Irene calmamente. Mas não tenho esposa nem filhos, então por que precisamos de um lugar tão grande? Mas estou acostumada aqui. Não quero me mudar na minha velhice, disse a mãe. Mãe, você precisa se preparar, já está com dificuldades em manter essa casa sozinha e eu não pretendo me mudar para cá. Então não perca tempo, não podemos perder essa oportunidade, ele pagará um bom dinheiro pela casa, disse Sérgio firmemente, mudando sua expressão. Era evidente que o filho não queria perder tempo com longas persuasões. Não se preocupe, já organizei tudo. Vou te levar a um lugar que acredito que gostará, disse Sérgio. Preciso pensar, será que podemos conversar melhor sobre isso? A idosa ainda não acreditava no que estava acontecendo, como se tudo ao seu redor fosse apenas um jogo. Sérgio olhou expressando impaciência e relutância em lidar com os caprichos de sua mãe idosa. Simplesmente foi até o armário, pegou a mala com a qual ela viajava e começou a empacotar. Querido, para onde estamos indo? Perguntou a mãe preocupada. Mas seu filho não prestou atenção às suas perguntas. Agora ela percebia que Sérgio não mudaria sua decisão. Teria que abandonar sua casa contra sua vontade, ir para algum lugar, e pelas coisas que ele estava empacotando em sua mala, teria que partir por muito tempo. Quando terminou de empacotar, o filho colocou sua mãe em seu carro danificado e ligou o motor. Enquanto isso, a pobre mulher não sabia o que pensar. Este não era o tipo de tratamento que esperava em seu aniversário. Para onde vamos? Murmurou ela, olhando para a paisagem desconhecida. Não se preocupe, a senhora vai gostar deste lugar, respondeu o filho. Um lugar?
Gostaria que me dissesse o nome, murmurou Dona Irene, soltando um suspiro tímido e fechando os olhos sem perceber quando começou a adormecer, embalada pelas vibrações do carro que haviam dirigido por pelo menos 2 horas antes de serem abruptamente interrompidos por uma freada repentina, o que fez doer seus joelhos. Dona Irene olhou ao redor, confusa. O cenário campestre ao seu redor era completamente desconhecido. A mulher queria questionar seu filho, mas pela expressão dele, percebeu que Sérgio não queria falar. Ela olhou ao redor, mas só viu um vilarejo abandonado e decadente, perdido no meio do nada. O tempo parecia ter esquecido este lugar, deixando para trás memórias de seu antigo esplendor. Casas antigas com paredes rachadas recebiam viajantes ocasionais, e suas fachadas desbotadas testemunharam sua juventude. Meu Deus, o que é isso? Suspirou a senhora. Aqui não há nada. Ainda há pessoas vivendo aqui? Sérgio respondeu encolhendo os ombros. Nem todos têm tanto dinheiro como a senhora, replicou o filho repreendendo. Tudo que conquistei foi fruto do meu trabalho. Respondeu Dona Irene irritada. Mas Sérgio pôs abrupto fim à conversa, conduzindo cuidadosamente o carro para o fundo do vilarejo, procurando a casa adequada. Os caminhos sinuosos estavam cobertos de grama há muito tempo, fazendo seu último esforço para se agarrar à terra. Ervas e flores floresciam livremente ao longo do caminho, abrindo caminho entre as ruínas do passado. Aqui tem sinal de telefone? Perguntou a idosa. Para que precisa disso? Nunca uso o telefone, respondeu Sérgio. E se eu precisar chamar uma ambulância? Respondeu nervosa. Mas o filho simplesmente a ignorou. Bem, chegamos em casa, suspirou o filho aliviado. Dona Irene olhou pela janela, completamente confusa. Pararam em frente a uma cabana em ruínas, tão decadente quanto o resto das casas do vilarejo. A senhora precisa ficar aqui por um tempo até que eu conclua a venda da casa. Depois, encontrarei um lugar melhor, disse o filho, saindo do carro. Como posso viver aqui? A mãe sacudiu a cabeça incrédula. Mesmo em sua distante infância, a casa de madeira em que nasceu não parecia tão empobrecida. Sérgio abriu impacientemente a porta do passageiro, estendendo a mão para ajudá-la a sair. Não havia escolha. Seu filho estava decidido a deixá-la ali. Dona Irene soltou um suspiro pesado e tentou sair, mas uma dor aguda atravessou sua coluna. Fez uma careta tentando acalmar a articulação enquanto seu filho literalmente a arrastava para fora do carro. Não sejas rabugenta, é só uma casa comum. Só ficará aqui por umas semanas, disse Sérgio. A idosa suspirou de dor, não tinha mais energia para discutir com seu filho. Obedientemente, seguiu-o cocheando a cada passo. Bem, entra, murmurou Sérgio desbloqueando a porta chiante. A casa estava cheia de um cheiro rançoso, e nuvens espessas de poeira flutuavam no ar. Na mala, encontrarás tudo o que precisas. Roupa, medicamentos. Trarei alimentos mais tarde. Há um mercado próximo, disse Sérgio colando as malas no chão e lhe dando as chaves da casa. Volto logo. Sérgio voltou ao carro sem olhar para trás. Não vai ficar comigo um tempo? Gritou a mãe. Tenho coisas para fazer, nos vemos depois, saudou o filho. O motor rugiu, e Sérgio se foi, desaparecendo na nuvem escura emitida pelo escapamento do carro. Um aniversário e uma inauguração de casa, tantas celebrações em um dia. Dona Irene sorriu amargamente ao observar sua nova casa. Seu nariz coçava por causa da poeira, o joelho doía, e lágrimas enchiam seus olhos. Naquela manhã, não poderia ter imaginado que a visita de seu amado filho se transformaria nisso. Mas agora, segurando a alça da mala, ela levantou-se cuidadosamente e dirigiu-se lentamente para o quarto mais próximo. Sérgio cuidaria de tudo para realizar a venda da casa. Ela só tinha que se adaptar à vida em um novo lugar, o que não foi nada fácil. A velhice já era difícil o suficiente de suportar, e naquela casa não havia indícios do conforto que uma aposentada realmente precisava. Mais tarde, ela soube dos vizinhos que Sérgio tinha comprado aquela casa decadente de uma golpista por uma ninharia. Enquanto isso, o tempo passava, e Sérgio, como prometido, aparecia nos fins de semana com algumas sacolas de mantimentos baratos, mas nunca ficava para uma visita. Desculpe, não posso ficar. Tenho muito o que fazer, dizia ele rapidamente, dirigindo-se à saída. Várias semanas se passaram, e durante esse tempo, seu filho não a visitou nem uma única vez. Dona Irene gradualmente começou a se acostumar com sua situação infeliz, os vizinhos ajudavam indo ao mercado para que ela não ficasse sem mantimentos. Embora suas pernas doloridas continuassem incomodando-a, a pomada para alívio da dor que havia trazido de casa estava acabando, e ela nem sabia onde estava a farmácia mais próxima.
O café também está acabando, suspirou Dona Irene. Isso significava que ela teria que ir ao mercado, que não estava muito longe, mas com sua perna dolorida e mancando, a caminhada poderia levar o dia todo. De repente, um barulho estranho veio da porta principal. A fechadura fechada fez um clique, como se uma chave tivesse sido virada, e as dobradiças enferrujadas rangeram. Dona Irene ficou congelada em sua cadeira, ouvindo atentamente o que estava acontecendo. Não eram ladrões. Eles não usariam chaves. Talvez Sérgio tivesse voltado, mas seu carro teria sido visível da janela. A mulher tremeu de medo ao ouvir passos seguros que, pelo som das tábuas rangentes, se dirigiam para a cozinha. "O que está acontecendo aqui?", exclamou o homem que entrou, olhando ao redor para a idosa confusa. "Olá", foi tudo o que a senhora conseguiu dizer. O primeiro olhar para o visitante deu-lhe um arrepio na espinha e acelerou seu coração. O sujeito era alto e magro, mas a visão de seus músculos tensos sob a camiseta leve transmitia uma sensação de força física. A idosa notou as tatuagens de prisão e assustou-se ainda mais, sem compreender como aquele homem tinha parado ali. "O que a senhora está fazendo aqui?" O homem insistiu. "Meu filho comprou esta casa para mim", disse a idosa gaguejando. "Deve estar havendo algum engano ou a senhora invadiu a casa enquanto eu estava na prisão", ele balançou a cabeça. "Na prisão?", perguntou a idosa. "Sim, fiquei fora por 4 anos, mas esta casa é minha, não a vendi para ninguém." Ele respondeu com voz séria. "Meu Deus! Mas veja, tenho as chaves e não levei nada daqui, está tudo como estava, apenas arrumei um pouco. Talvez tenha sido algum engano mesmo. Vou ligar para o meu filho." Dona Irene parou por um momento lembrando-se que não havia sinal de celular ali. "Não há sinal de celular aqui, não é mesmo?" E o ex-presidiário confirmou com a cabeça. Dona Irene ficou em silêncio, encolhendo os ombros. Não sabia o que fazer nessa situação. O que ela, uma mulher idosa, poderia fazer contra um homem jovem e intimidante? "Desculpe", disse a idosa em voz baixa começando a chorar, "não tenho para onde ir, minha casa está longe, ou melhor, estava. Poderia pelo menos esperar até que meu filho chegue para resolvermos essa situação?" O estranho franzia a testa com um olhar severo, algo em suas palavras não o agradou, escurecendo seu humor. Dona Irene estava cheia de medo, esperando que o desconhecido agisse com violência e a expulsasse dali. Ele começou a se aproximar dela e ela até fechou os olhos, mas, em vez de uma reação violenta, ela ouviu o homem se sentando silenciosamente ao seu lado. "Não tenha medo. Que tipo de monstro você acha que sou para te jogar na rua?", uma voz suave se fez presente. "Meu nome é José. Não pense que só porque estive na prisão, necessariamente sou um cara mau." Dona Irene abriu os olhos, incerta, olhando para seu interlocutor. O jovem tentou sorrir tranquilizador, levantando as palmas das mãos abertas. Seu rosto era, de fato, agradável, até bonito. De alguma forma, parecia acostumado a franzir a testa na maior parte do tempo e raramente irradiava bondade. "Gostaria de um pouco de café então?", perguntou Dona Irene com cautela. "Isso seria ótimo", concordou ele. "Infelizmente, não tenho muito café." Dona Irene queria começar a cozinhar, mas o homem, percebendo sua dificuldade em se movimentar, correu e não permitiu que ela se preocupasse. Ele tomou a iniciativa, colocando uma velha chaleira no fogão e preparando uma refeição simples. Enquanto comiam, Irene começou a se sentir mais à vontade, contou a história de como havia parado ali e perguntou ao homem: "E o que aconteceu para um jovem como você parar na prisão?" "Bem, eu defendi uma garota." Ele respondeu, "Estava caminhando pela rua à noite e vi 2 homens a assediando. Mas eles eram os filhos de caras poderosos e depois de evitar que chegassem perto da garota, eles conseguiram me colocar na prisão, pois disseram que eu tentei assaltá-los, mas eu só queria proteger a garota, nada mais." Dona Irene balançou a cabeça sinceramente. "Então, você cumpriu pena por algo que não fez?" "Sim, foram 4 anos de tormento, e a garota não testemunhou no tribunal, desapareceu. Deve ter fugido com medo. Bem, o principal é que não a machucaram. Você é um rapaz de valor. Tenho certeza de que terá muitas oportunidades nesta vida", disse a idosa. "A senhora é muito gentil, mas, com sua idade, ainda acredita em contos de fadas?" Ele sorriu. "Sou um condenado, isso ficará marcado para sempre em mim, todos me abandonaram, inclusive minha noiva na época." A noite chegou inadvertida, terminaram o jantar e se acomodaram confortavelmente na sala. "Aliás, sou órfão, na verdade não sei se é esse o nome mais adequado",
pois meus pais não morreram, eles simplesmente me entregaram para um orfanato quando eu era pequeno, continuou José. Sinto muito por você, disse a idosa, olhando para ele tristemente. Tenho um filho, e não sei que tipo de pessoa tem coragem de abandonar seu próprio filho em um orfanato. Sem ofender, Dona Irene, mas seu filho não estava muito preocupado com a senhora quando te trouxe para cá. Bem, é só temporário. Agora ele pagará suas dívidas e depois encontraremos um lugar melhor. José franziu o senho incrédulo. Mas não discutiu, já que perturbar desnecessariamente uma idosa não era algo que ele considerasse. Estava claro para ele que o filho inútil deixaria que sua mãe vivesse o resto de sua vida abandonada naquele lugar. A noite havia chegado e o jovem não tinha outro lugar para ir dessa forma. Começaram a viver juntos, a mãe abandonada e o ex-presidiário. No dia seguinte foram até o telefone mais próximo para telefonarem para Sérgio e tentarem entender como ele tinha comprado aquela casa, mas ele nunca atendeu as ligações. Os dias se passaram e a convivência entre José e Dona Irene era como de mãe e filho ou avó e filho. Ele fazia as tarefas domésticas e era atencioso, tinha paciência de ouvir as histórias de vida de Dona Irene e havia se afeiçoado a ela. Ele conseguiu alguns trabalhos esporádicos que não exigiam sua ficha criminal e conseguia contribuir com as compras da casa. Certo dia, no entanto, Dona Irene caiu na cozinha que estava molhada e gritou de dor. José a levou ao hospital, e no caminho permaneceram em silêncio, cada um imerso em seus próprios pensamentos. Ao voltar para casa, o homem colocou cuidadosamente Dona Irene na cama, proibindo-a de se preocupar com as tarefas domésticas. Ele levou a sério o conselho do médico, decidindo cuidar dela com o máximo de atenção possível. José estava prestes a ir ao mercado quando, de repente, ouviu o som de um motor. O carro buzinou algumas vezes, e então saiu um homem carrancudo. José nunca tinha visto Sérgio, mas imediatamente adivinhou quem finalmente apareceu para visitá-los. Durante todo esse tempo, Dona Irene falava de seu filho todos os dias e de que não enviava nem um centavo para viver. Quem diabos é você? Sérgio levantou uma sobrancelha, surpreso. O dono da casa. Ah, deve ser o presidiário, murmurou Sérgio. Sua ex-noiva foi quem me vendeu a casa, portanto, ela não é mais sua. Eu já imaginava que ela tinha me passado a perna, mas você sabe que os documentos que ela te passou são falsos, então não tem validade nenhuma, disse José com convicção. Estão todos assinados por você, não há nada de errado. Sérgio tentou entrar na casa, mas José o empurrou, quase fazendo tombar pelas escadas. Você quer voltar para a cadeia? Vou chamar a polícia agora mesmo. Só se escrever uma carta, porque o telefone não funciona aqui, disse José. Sérgio franzia a testa, tentando entrar novamente, mas José o empurrou novamente, desta vez com mais força. Sérgio tropeçou, tentando manter o equilíbrio, agarrando-se ao pilar mais próximo. Ao ouvir o barulho, Dona Irene foi até a janela. Sérgio, não briguem, gritou, abrindo o vidro da janela. Olá, mamãe. Respondeu imediatamente a voz do filho covarde. Como tem coragem de chamá-la de mãe? Estou aqui há semanas, ela teve que ser socorrida para o hospital. Por que não veio visitá-la? Questionou José. Isso não é da sua conta. Aliás, o que está fazendo aqui? Saia imediatamente. Eu moro aqui e vou continuar morando, esta casa é minha. Respondeu José enfrentando Sérgio. Filho, deve ter havido algum engano na compra desta casa. Quero ir embora. Já conseguiu vender a casa? Ainda não, mamãe. Essas coisas demoram, disse o homem brevemente. Quando José ouviu isso, apenas murmurou, e Dona Irene sentiu que suas pernas enfraqueceram. Parecia que José tinha razão. Seu filho aparentemente não tinha a intenção de tirá-la dali, só quis tirá-la de sua confortável casa para vendê-la mais rapidamente, mas nem isso estava conseguindo fazer. Então, por que veio até aqui? Disse a mãe com voz trêmula. Bem, preciso de dinheiro para concluir a documentação da venda da casa. O trabalho não está indo bem até o próximo mês, e depois tudo voltará ao normal, disse Sérgio. Não tenho mais dinheiro nenhum, você ficou com tudo, disse a idosa, quase chorando. Talvez tenha algum dinheiro guardado em algum lugar. Respondeu Sérgio. Você está louco? Está sugando sua mãe. Como tem coragem de fazer isso com ela? Disse José com insolência. O ex-presidiário tinha visto muitos canalhas atrás das grades, mas nunca tinha encontrado um sem-vergonha como Sérgio, então não tinha mais intenção de falar com ele. José moveu-se rapidamente em sua direção, o pegou pelo pescoço e o jogou com força em direção à porta. Vou te processar! Gritou Sérgio, levantando-se do chão.
Mas logo percebeu que não poderia igualar a força do jovem, então correu imediatamente para o carro. O motor rugiu furiosamente, o escapamento soltou fumaça preta e Sérgio foi embora. Nem sequer quero teu espírito aqui! Gritou José furioso atrás dele. Depois correu para dentro da casa para verificar o bem-estar da idosa. Temeu que o comportamento de seu filho tivesse um impacto irreparável em sua mãe, mas a encontrou sentada em um banco, olhando tristemente para o horizonte, contendo as lágrimas que se acumularam nos cantos de seus olhos. Passaram-se vários dias desde a chegada de Sérgio. E Dona Irene não conseguia sair da cama, passando cada vez mais tempo dormindo. As pílulas ajudavam a aliviar a dor no joelho, mas seu corpo estava cada vez mais enfraquecido. O pior era que José não podia influenciar a situação, então ele tentava pelo menos não incomodar a idosa, dando-lhe a oportunidade de descansar. José, vem aqui, por favor, disse de repente a senhora Irene com voz fraca quando ele passou novamente pelo quarto. O que aconteceu? Perguntou ele, preocupado. Nada, tenho um pedido. Sorriu levemente a senhora Irene. Você iria comigo atrás de um advogado? Claro, conheço alguns. O jovem respondeu rapidamente. Antes de irmos, gostaria de saber se você aceitaria ser meu filho. A mulher olhou para o jovem com olhos amorosos. Filho? Mas por que a senhora ia querer um ex-presidiário como filho? José respondeu confuso. Porque você cuida de mim como um filho. Veja, não tenho muito mais tempo de vida, quero resolver isso logo. José ficou pensativo por alguns instantes. A senhora está falando sério? Eu nunca imaginei que seria adotado, ainda mais com essa idade. Seu filho pode dizer que a senhora já não está raciocinando direito. Eu nunca estive tão lúcida na minha vida, hoje consigo enxergar a verdadeira índole do meu filho, infelizmente nunca quis acreditar que ele pudesse ser capaz de agir com tanta indiferença com relação a mim, mas agora vejo que ele nunca me amou como mãe, sempre me usou e só se aproveitou do meu dinheiro. José então concordou com a adoção, os dois se abraçaram emocionados e comemoraram que agora seriam oficialmente mãe e filho. O jovem contratou um advogado e juntos conseguiram concretizar a adoção. O advogado ajudou Dona Irene a vender rapidamente a sua casa e compraram outro imóvel em nome de José para onde ela e o filho adotivo se mudaram. Sérgio ficou furioso quando soube da venda da casa, mas nem podia imaginar que a mãe tinha passado tudo para o nome do novo filho. Quando Sérgio descobriu, surtou, entrou na justiça dizendo que José tinha influenciado sua mãe e que tinha se aproveitado da idosa senil para tirar todo o seu dinheiro. Mas ele não conseguiu provar nada do que falava. A saúde de Dona Irene estava ótima, os laudos médicos não indicavam nenhum problema psicológico e ela estava sendo muito bem cuidada por seu filho adotivo José, que se dedicava exclusivamente aos cuidados da mãe. Sérgio não pode fazer nada a respeito, lhe restou apenas lamentar por não ter conseguido concluir seu plano com sucesso. Depois que estava falido, ele teve que se mudar para a casa abandonada na qual José e sua mãe tinham morado e ele pode experimentar todo o desconforto a que tinha sujeitado sua frágil mãe. E você? Também teria deserdado seu único filho? Você acha que José mereceu ser adotado e se tornado o herdeiro de Irene? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.